Olá, meu amigo, estamos ao vivo aqui na TV da cidade, em São José do Rio Preto, falando com o Brasil e o mundo, falando com você que nos acompanha. Eu quero mandar um grande abraço a Curitiba, Ribeirão Preto, Minas Gerais, Barretos, grande festa de Barretos, aliás, semanas atrás, grande festa do Peão de Barretos, grande abraço a todo mundo de Barretos, conhece Barretos, uma bela cidade, lugar muito bacana, um grande abraço. França, eu acho que é Bavô o nome, Bavô, França. Um grande abraço a você que nos acompanha da França ao vivo, o programa Luciano Alvarenga Debate. E hoje o debate é legalização das drogas. Você concorda ou não? Participe com a gente, faça o seu comentário pelo Facebook Luciano Alvarenga ou Facebook TV da Cidade. Pode nos ligar também, falar ao vivo aqui por telefone. O Jair está jogando na tela o telefone, converse com a gente e dê a sua opinião. A sua opinião é importante aqui para nós, para a gente ponderar, saber o que a galera está pensando. O que está acontecendo é que você teve a descriminalização do uso de maconha no Uruguai, né? Legalização do uso da maconha no Uruguai. Você já tem isso na Argentina de certa maneira. Na Argentina, por exemplo, você pode cultivar a erva em casa. E nos Estados Unidos, em alguns estados também, tarará, tarará. Enfim, já existem agora inúmeros casos que se diferenciam pelo tom, pelo grau, entendeu? Pelo jeito em que essa coisa está sendo discutida. O fato é que cada sociedade, cada país está discutindo isso de uma maneira. O caso mais perto nosso aqui, que mais nos... Perdão, eu comi uns cookies agora, daí eu acho que deu o refluxo. O negócio é o seguinte, o caso mais importante perto de nós é o Uruguai, não é? O Uruguai, o Mujica, que aliás aprovou, né, a legalização da maconha. Eu não tenho certeza se é a legalização, se é a descriminalização lá no Uruguai, agora eu acabei me esquecendo, mas o fato é que o Mujica faz isso, inclusive, contrário à maioria da população uruguaia que era contra, né, a legalização. Mas enfim, está rolando, e o que eu penso é o seguinte. É assim, primeiro vamos falar um pouco de drogas. Cocaína é droga, Ritalina é droga, álcool, cerveja, uísque, vinho é droga, né? O álcool é droga, cachaça, rum é droga, antidepressivo é droga, Viagra é droga, maconha é droga, tá? A grande separação que acontece é drogas lícitas e ilícitas. E drogas lícitas e ilícitas, elas também variam de acordo com o tempo, tá? Na virada do século XIX para o século XX, em grande parte do mundo, cocaína não era droga. As pessoas usavam, ou melhor, não se entendia a cocaína como droga, ou como nós a entendemos hoje. Na virada do século XIX para o século XX, Estados Unidos, Europa, né, as pessoas usavam cocaína. O próprio Freud ministrava dosagens de cocaína para os seus pacientes quando eles estavam muito deprimidos, muito para baixo. Eu não sei se você sabe, mas a cocaína, né, você dá aquela cheirada na cocaína, ela dá um upgrade no seu ânimo, né, na sua autoestima, parará, parará. E o Freud chega a ministrar cocaína para os seus pacientes durante um tempo. Estou colocando essa questão apenas para dizer para você que hoje cocaína é droga, é proibido, é combatido, né, no mundo todo, mas teve um tempo aí na virada do século XIX para o século XX em que a cocaína não era. Então é importante destacar que a discussão sobre drogas, ela também está muito pontuada em relação ao lugar e ao tempo. A maconha é a mesma coisa. A maconha nos Estados Unidos, por exemplo, no século XIX, boa parte do século XIX era liberado. Maconha, aliás, usava muita fibra de maconha para a fabricação de tecidos, panos, etc. e tal. Aliás, havia uma grande plantação, né? Havia muitos fazendeiros no sul dos Estados Unidos envolvidos com a plantação de maconha, voltado não para o uso, o uso de dar uma chapada, não era nesse sentido, era usado para fibras, para panos, tecidos em geral. Foi, na verdade, uma disputa no Congresso americano entre os cultivadores de algodão, né, as lavouras de algodão, as fazendas que produziam algodão,
e as fazendas que produziam maconha, foi a disputa por mercado entre esses dois produtos que tornou a maconha nos Estados Unidos ilegal. Isso me parece que foi na segunda metade do século XIX, já na virada para o século XX. Eu estou colocando alguns elementos para que você saiba que a discussão sobre drogas, ela está sempre colada à época em que essa discussão está sendo feita. No Brasil, a erva do diabo, né, a cannabis, né, marihuana, entre tantos outros nomes que ela recebe, ela nunca foi vista positivamente. Né, nunca foi, né, há um enorme imaginário em torno da maconha. O fato que é importante destacar é que a sociedade brasileira, assim como a sociedade ocidental e o ser humano de uma maneira geral, aliás, é importante destacar isso, porque é o seguinte, o que acontece? O ser humano, ele necessita fisiologicamente de uma carga de drogatização permanente. Ou seja, de tempos em tempos o cara vai lá e chapa o globo, ou ele toma um antidepressivo, né, ou fuma um baseadinho, tananã. Eu sei que usar drogas é alguma coisa presente em todas as sociedades humanas do passado até agora. Né? Estudos antropológicos apontam isso para civilizações arcaicas, civilizações passadas, e os indígenas aqui na Amazônia, os indígenas aqui no Mato Grosso, né? a ayahuasca, né? O nome é ayahuasca, que é uma raiz também que o pessoal faz um chá e aquela coisa toda envolvida num ritual, aquela coisa de droga também. Ou seja, o ser humano, ele, por alguma razão que não se sabe dizer porquê, aliás, se sabe, se diz, quer dizer, o ser humano tem necessidade de dar uma extravasada, ele tem necessidade de abstrair, de sair de si mesmo, né? Quando o cara vai num boteco e toma cerveja pra caramba, o que está acontecendo na verdade ali é a necessidade fisiológica dessa pessoa, a necessidade mental, a necessidade de escapar do inconsciente, né? Escapar do consciente, quer dizer, dá aquela variada, dá aquela chapada, ficar balãozão, dando risada, aí esquece do trabalho, esquece do trampo, esquece do pé na bunda que levou, e etc e tal. Então o uso de drogas é alguma coisa que jamais nós conseguiremos acabar. A questão é que existem drogas que são liberadas. O álcool é uma delas. Em termos comparativos, e eu não vou entrar nesse tipo de comparação, porque tem uma infinidade de pesquisas e estudos, tarará, tarará, tarará. Mas a título de comparação bastante aberta aqui, bastante ligeira, a gente pode dizer o seguinte, por exemplo, o álcool faz muito mais mal do que a maconha. Estudos comprovam isso, estudos de diversos países, diversas fontes, tarará, tarará, tarará. O álcool traz um prejuízo para a pessoa muito maior que o uso de maconha. Entretanto, existe uma cultura que negativou o uso da maconha de maneira extraordinária. O que eu quero dizer é que o fato de uma droga ser liberada não significa que essa droga seja melhor ou menos traga menos malefícios para o indivíduo. O álcool, vai tomar vodka, tá? Então ela toma vodka, 49% de teor alcoólico. Tem bebida que tem 60% de teor alcoólico. Né? É liberado, pode tomar, tá lá, vende no supermercado, você pode comprar de caixa. Tá? Agora, a tragédia que isso causa, aliás, só as famílias sabem. Só as famílias de alcoólatras, só as famílias que têm um pai alcoólatra, uma mãe alcoólatra, um irmão alcoólatra, um vô alcoólatra, que sabe e que convive com a tragédia que é o alcoolismo entre as famílias. Né? O álcool, ele aparece nas propagandas de TV, é lindo, tá todo mundo feliz, tomando cerveja, tanané, né? As festas, né? As mulheradas com aquelas bundonas andando para lá e para cá. Isso aí é lindo, mas não se retrata a tragédia que é, né? Ter que lidar, ter que viver com uma pessoa que é dependente química do álcool. Tá? Então o fato, é importante destacar, o fato do álcool ser liberado não significa que ele seja menos danoso. Significa apenas que por razões antropológicas e culturais a sociedade prefere que o cara prefere usar álcool como droga ao invés, por exemplo, de cocaína. Eu volto em 1 minuto.
E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack. É possível vencer. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar. Olá, meu amigo, estamos de volta com o programa Luciano Alvarenga Debate. Legalização das drogas ou não? Você concorda ou não concorda? Aliás, a gente está com uma audiência na internet muito grande. A cada dia que passa, o programa Luciano Alvarenga Debate aumenta a audiência na internet. Tá? Nós não temos como medir a sua audiência na TV, tá? Mas a partir dos encontros, os contatos, as conversas que eu tenho por aí, o pessoal aqui da TV, a gente sabe que também na TV, a TV da cidade, que vem ganhando em qualidade indiscutivelmente, vem criando uma programação digna de ser assistida, uma programação bacana, uma programação atraente. É uma TV que está voltada para São José do Rio Preto, fala de São José do Rio Preto, discute a nossa cidade. Então aumenta cada vez mais também o pessoal que nos assiste pela TV. Mas eu peço a você que nos acompanha pela internet, e nos acompanha pela internet no mundo todo, e a gente está aqui com casos, Japão, França, Estados Unidos, Inglaterra, quero mandar um grande abraço a todo mundo que nos acompanha, distribua o link dessa transmissão, espalhe o programa por aí. Nós procuramos fazer o debate aqui de tal maneira que as pessoas possam ter acesso a um tipo de discussão que seja diferente, ou pelo menos melhor, do tipo de discussão que geralmente é feito na imprensa. E geralmente a imprensa faz uma discussão rasa, faz uma discussão apressada, faz uma discussão que não coloca os termos como os termos deveriam ser colocados. É nesse sentido que eu quero dizer para você que nos acompanha pela internet, né, divulgue o link da TV ao vivo agora no seu Face e permita que as pessoas, os seus colegas, os seus amigos também assistam esse programa. Olha só, muito bem, estamos de volta. O negócio é o seguinte... legaliza tudo. Legaliza maconha, legaliza cocaína, legaliza heroína, legaliza tudo. Legaliza. Deixa o indivíduo decidir o que ele vai fazer. Funciona dessa maneira? Qual o significado de nós legalizarmos ou descriminalizarmos o uso da maconha, por exemplo? A quantidade de gente que usa maconha é indiscutivelmente alto para a gente ficar aqui debatendo esse tipo de coisa. Não, muita gente usa, muita gente fuma maconha. Tá? Se legalizar o uso da maconha, se permitir o uso da maconha, o cara está lá andando no calçadão, se a gente legalizar o uso da maconha, vai aumentar o número de usuários? Sinceramente, eu não acredito. Pode haver um aumento imediato por causa da novidade, coisa e tal, mas não acredito. Tá? Não acredito que haja esse aumento. Eu acredito que pessoas que usam álcool como bebida preferencial continuarão usando. Né? Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: o uso de drogas é alguma coisa que nós jamais vamos conseguir combater. A legalização das drogas, ela traz prejuízos morais para a sociedade? Por exemplo, nós pegamos os casos de usuários de crack. O usuário de crack, o usuário de crack, é bom que se diga, o usuário de crack não é mais aquela figura da rua, abandonado, tananã, tananã, e o diabo. Não é mais isso. Hoje, o consumo de crack se espalhou por toda a sociedade brasileira, nas classes média alta, tá? O consumo de crack é uma tragédia, o crack é uma tragédia, tá? Se você quiser saber se existe demônio, eu vou dizer para você uma coisa: demônio é o crack. O cara que dá uma cachimbada numa pedra de crack, ele abriu a porta das catacumbas do inferno, porque de lá ele não sai, ou sai com uma dificuldade
muito grande. Geralmente o usuário de crack arrasta para o inferno que ele vive toda a família dele, amigos, todo mundo que tiver contato com essa pessoa é arrastado para o inferno do consumo de crack. É importante colocar essa questão, porque não é possível que a gente faça esse debate todo sem avaliar todas as consequências que esse debate traz. Tá? É importante que seja dito isso. Agora, é importante dizer também que há uma enorme hipocrisia quando se trata de maconha e cocaína como droga e não se fala da propaganda de cerveja na televisão como a venda extraordinária diariamente no Brasil inteiro de uma droga chamada álcool. O álcool é droga e é muito pior que a maconha. Com isso eu não estou querendo sugerir que nós deveríamos substituir uma coisa com a outra, porque isso não é possível de ser feito. Agora, nós temos que discutir a legalização da maconha ou a legalização de qualquer outro tipo de droga à luz do fato de que nós somos uma sociedade drogatizada. Nós damos Ritalina para as crianças, nós damos álcool, cerveja, cachaça e vodka para os adolescentes. Nós usamos antidepressivos entre os adultos cada vez mais tomam antidepressivo descontroladamente na sociedade brasileira. O consumo de antidepressivo no Brasil cresceu 700% nos últimos 15 anos. Na velhice a gente toma Viagra e toma outras coisas também, e toma bomba e enfim. A sociedade ocidental é uma sociedade drogatizada. A ONU, num relatório de 2007, me parece, a ONU declarou o seguinte: a sociedade ocidental é uma sociedade doente. 2 pontos. A sociedade ocidental hoje consome mais drogas lícitas do que drogas ilícitas. Ela não falou assim, a sociedade ocidental consome mais remédios lícitos do que drogas ilícitas. Ela falou assim, consome mais drogas lícitas do que drogas ilícitas. Ou seja, nós somos uma sociedade drogatizada. É importante colocar isso, tá? Para que não sejamos hipócritas de discutirmos essas questões, imaginando que somos uma sociedade saudável, bacana e gostosinha, né? Sendo assediada pelo uso de uma nova droga ou pelo uso de uma primeira droga. Não. E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack, é possível vencer. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar. Olá, estamos de volta aqui na TV da Cidade com o programa Luciano Alvarenga Debate. E o debate hoje é legalização das drogas, sim ou não? O que você acha? Você usa droga? Que droga que você usa? Aliás, é isso mesmo. Que droga que você usa? Álcool, maconha, pó, crack? Bom, que se você fumar crack, provavelmente você não está aqui vendo esse programa. O cara que pipa crack não dá. Né? Se você pipa crack, você não está aqui na frente do programa. Eu estou falando com o outro que está. Né? Você usa algum tipo de droga? Você é dependente de antidepressivo? Eu trabalhei com uma professora certa vez. Um dia eu estava conversando com ela, daí ela falou assim, Luciano, sabe, eu tomo antidepressivo já faz uns 15 anos. Isso não existe, entendeu? Tá? Isso não existe. Você vai ligar para o seu amigo médico, para um psicólogo,
liga para o psicólogo, liga para o Renato Dias Martino, que é amigo meu. Entra no Face do Renato Dias Martino e fala assim: Renato, é normal alguém usar antidepressivo durante 15 anos? Eu não vou falar para você. Entra em contato com ele e pergunta para ele. Renato Dias Martino no Facebook dele. Renato, é normal alguém usar antidepressivo durante 15 anos? Aí você vai ouvir a resposta dele. Ora, o que está acontecendo, vou ficar aqui, não vou sair não. O que está acontecendo é o seguinte. O Uruguai, legal, vai sair sim. Olha só, eu vou te falar uma coisa. Tem um monte de gente achando que o Mujica, nossa, como o Mujica é cabeça aberta, nossa, como o Mujica é demais, o cara legalizou a maconha lá no Uruguai, vou morar no Uruguai para fumar parará. Claro que foi o Mujica que fez isso, porque ele é o presidente da República e foi o cara que assinou. Mas não é isso. Desconfio eu. O Uruguai está servindo como laboratório de grandes e megas corporações da área de alimentos, tá? Que estão usando o Uruguai para fazer um teste sobre essa questão da legalização da maconha. O que está acontecendo no Uruguai é: vamos testar como é que a gente vai criar a infraestrutura, como é que a gente vai criar toda uma indústria de produção, de cultivo da erva, de industrialização da erva, de distribuição da erva, parará. Se você acha, meu amigo, que a indústria... Porque, olha, lembrei de outra coisa bacana. Putz, ainda bem que eu lembrei a tempo. Olha só. Os donos do mundo, que não somos eu, nem o Clebinho, nem o Jair, nem o Juninho, os donos do mundo, eles sentados numa mesa tomando uísque de $26 mil a garrafa, falaram assim: pô, a gente está perdendo de ganhar uma puta de uma grana gigantesca por preconceito moral. O que você está falando? Não, olha só o volume de dinheiro do mercado negro da droga, do mercado internacional da maconha. Se nós legalizarmos a maconha, essa parte do dinheiro vem para nós. O que os caras fizeram? Vamos fazer o teste então. Tem que ser num país pequeno. Não dá para fazer teste desse tipo no Brasil. Tem que ser no Uruguai, que é pequenininho, que é do tamanho dessa sala. Ora, legalizaram, a sociedade era contra, mas daqui a pouco não está nem ligando mais. O álcool também era proibido nos Estados Unidos na década de 30. Era proibido o álcool na década de 30. Depois não era mais proibido, esqueceram, entendeu? De onde proibiu, não proibiu, isso muda. Isso é 5, 10, 15 anos, quem era contra fica a favor, quem era a favor não está nem aí, etc e tal. Olha só. O Uruguai está servindo como laboratório de grandes e megas corporações da área de alimentos e outras empresas interessadas em morder essa puta grana gigantesca do mercado negro da droga. Se você acha que vai ter um vasinho de erva na sua casa, porque na Argentina tem um vasinho, você pode ter um vasinho lá e plantar a erva para você fumar. Isso pode agora, não vai poder depois. Por quê? Porque depois, se você for pego plantando maconha, você vai ser acusado, cara, de estar pirateando um produto que tem... Como é que chama aquele negócio? Que quando o cara tem o que mesmo? Quando o cara que é dono da marca, patente. Entendeu? Você não vai poder plantar maconhinha para você fumar. Não. Você vai ter que comprar maconha da Souza Cruz. Você vai ter que comprar maconha da Bung. Entendeu? Você vai ter que comprar maconha de uma empresa que essa sim está autorizada a produzir maconha e vender para você. O que está acontecendo, na verdade, desde Uruguai, Argentina, vários estados nos Estados Unidos, na Europa, na França, essa coisa toda, sabe o que é, meu? Essa coisa toda é o seguinte: os donos do dinheiro sacaram que não estão ganhando uma puta bolada gigantesca de dinheiro por preconceito moral. Tipo assim, meu, para com isso, velho. Vamos legalizar a maconha e morder essa fatia do mercado. Ponto. Entendeu? O cara não é cabeça aberta, ele não é de esquerda, tem nada a ver com isso aí. Isso é papagaiada ideológica que o pessoal aproveita para ficar enchendo de trololó. O papo de fundo é dinheiro, o papo de fundo é grana, como sempre é, aliás. Vou te dizer uma coisa. Muito provavelmente vai legalizar. Vai.
Vai legalizar no Brasil também. Tá? Se não legalizar agora, vai legalizar daqui a pouco. Vai começar a legalizar em tudo quanto é lugar de volta de nós. Daqui a pouco o cara vai estar fumando dentro do shopping e tal, o guarda já não prende mais. Entendeu? Tipo assim, deixa quieto. Tal. Aí vai legalizando sozinho. Aí depois que já legalizou nas ruas, aí o Estado vai lá e autoriza, daí cria uma lei autorizando, etc e tal. Então eu acho que o tempo em que isso vai acontecer chegou. Agora é uma questão de semanas. Por quê? Por que chegou? Chegou porque os donos do mundo querem esse dinheiro. Entendeu? Meu amigo, um grande abraço, muito obrigado pela audiência. Amanhã, ao vivo, às 11 horas, aqui na TV da Cidade.